Olá, muito boa tarde. Nosso Tudo de Bom para você está no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Que alegria ter você nesta tarde de quarta-feira. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias. Temos assuntos muito importantes para conversar com você, com especialistas aqui para também dar orientações. Você vai saber todos os detalhes sobre o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero ir direto para Sorocaba. O nosso repórter, o Caio, esteve hoje de manhã lá. Nós estamos arrecadando alimentos em todas as igrejas Renascer em Cristo. E não só alimentos, mas roupas, gêneros de primeira necessidade, porque são mais de 500 pessoas, 500 famílias desalojadas, são inúmeras pessoas que não têm onde morar neste momento e precisam da nossa ajuda. Então, vou colocar aí na tela para que você tenha a oportunidade, já está na tela, para que você possa fazer a tua contribuição lá no Renascer, no igrejarenasceremcristo.com.br/endereços, você tem os endereços de todas as igrejas Renascer em Cristo e você pode ir a uma das nossas igrejas e deixar a sua contribuição. Você tem alguma dúvida? Liga pra gente no 4003-0512. Nesse telefone você também tem mais informações para que você possa ajudar. Muito importante, roupas em bom estado, hein? Por favor. Mais água, gêneros alimentícios que não estraguem e muitas outras coisas também você pode dar, como por exemplo também coisas de higiene pessoal que está faltando também. Isso é um pouco do que nós já arrecadamos. A cidade está assim muito destruída, eles estão tentando reconstruí-la, limpando tudo, mas é preciso que nós nos unamos para poder ajudar. Então você faça a sua contribuição e como eu falava para você, hoje de manhã houve uma nova entrega e o Caio foi conferir e mostra para você agora. Todo amor e solidariedade encheram uma escola na Vila Guadalupe, uma das áreas mais atingidas pelas fortes chuvas em Sorocaba. Centralizadas as doações em São Paulo, elas saíram em caminhões com toneladas de alimentos, produtos de limpeza, higiene e água para serem distribuídos às vítimas dessa catástrofe. A fila cresceu rapidamente. Pessoas vinham de todos os bairros afetados e logo a escola virou um polo de solidariedade. Um mercado repleto de produtos doados com amor. Através da Igreja Renascer, a gente está recebendo um alimento para a gente levar para casa, para a gente tentar fazer, que a gente está sem nada, sem móveis, sem fogão, sem nada. Agradecer à Igreja Renascer, que doou esses alimentos, né? Nós mesmo estávamos precisando, não tinha mais nada, né? Perdemos tudo. Prefeito e primeira-dama acompanham de perto a distribuição. Eles juntos são incansáveis na missão de fazer os cidadãos de Sorocaba voltarem às suas vidas normais. Obrigada a quem ajudou, obrigada à igreja, obrigada à ação. E cada alimento aqui está levando ali Deus para dentro de casa, porque todos os alimentos foram orados, abençoados, então, e Deus vai prosperar em tudo. E essa ajuda que a Igreja Renascer fez, esse movimento rápido, que possibilitou trazer vários mantimentos para o Fundo Social, nos permite, no meio de toda a tristeza, ver a alegria dessas pessoas que vêm aqui, vão levar o alimento para sua casa, vão ter o que comer, vão ter água para beber. Então eu só tenho que agradecer, que Deus retribua, continue abençoando essa obra maravilhosa de Deus. Agradecer ao nosso apóstolo Estevão, a nossa bispa. Graças ao apóstolo Estevão Hernandes e à sua visão de amor a vidas, ele mobilizou a igreja, que agiu rápido e, junto com a prefeitura, pôde trazer conforto a tantas famílias. Todos os mantimentos que estavam no hall vieram para Sorocaba, nessa escola. Uma ação social de amor entre a prefeitura da cidade e o povo apostólico da Igreja Renascer em Cristo. O poder público, infelizmente, não consegue chegar a muitos lugares e para isso pode contar, então, com a ajuda da igreja, das entidades aqui de Sorocaba. E isso é uma bênção porque nós conseguimos suprir as pessoas que mais precisam no momento de tanta dificuldade. Muito obrigado, Igreja Renascer. Muito obrigada, Renascer em Cristo. Obrigada, Igreja Renascer. É no momento da dor que conhecemos nossos irmãos. Isso é renascer.
Exatamente, isso é Renascer e nós estamos unidos para continuar ajudando o povo de Sorocaba. Não deixe de levar a sua contribuição a uma das igrejas Renascer em Cristo, igrejarenascerenccristo.com.br/endereços para você ver o endereço da Renascer mais próxima da sua casa. Ou então você tem alguma dúvida, ligue no 4003-0512 para que você tenha mais informações. Só relembrando, tem mais de 500 famílias desalojadas, uma pessoa já morreu, então assim é uma situação muito difícil. E como as chuvas continuam, nós precisamos ajudar, tá bom? Nós contamos com você e vamos te mostrando na medida que, que forem feitas as entregas, nós vamos mostrando para você, certo? Vamos começar a nossa conversa de hoje. Estou recebendo a Olga Tessari aqui mais uma vez. Olga, obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada. Desculpe. E a Ju também, a doutora Júlia está aqui com a gente hoje. Vamos falar de um assunto extremamente importante. Na linha está também o Dr. Roque Campos, que é advogado. Quero agradecê-lo por estar aqui conosco. Antes de conversar com todos eles, quero começar explicando para você o assunto importantíssimo que nós vamos falar hoje. No dia 16 de janeiro, um casal estava passando férias lá em Portugal e o que aconteceu? Este casal descobriu uma câmera escondida no quarto onde eles estavam. Não é um hotel. É uma casa alugada num condomínio fechado, um lugar extremamente aconchegante, um lugar bonito para você passar as férias. Tá aí imagens do hotel. Quero agradecer ao Dr. Roque que cedeu algumas imagens para nós também. Mas o que aconteceu? O Roque vai contar um pouquinho mais para a gente sobre isso, os detalhes. Mas eu quero que você entenda que nós vamos falar especificamente sobre isso hoje, porque isso é mais comum do que você imagina. A invasão de privacidade é algo que muitas vezes acontece no nosso dia a dia sem que nós percebamos. E as leis, elas são muito morosas quando se fala disso, principalmente no que diz respeito à mídia, à rede social. Então, nós temos aqui a doutora Júlia, que é especialista nesse assunto e que vai te dar essas orientações. A Olga vai falar um pouquinho com a gente de algo importante. Eu pedi que ela viesse hoje, porque o Dr. Roque comentava comigo do desespero desse casal, do constrangimento, do que eles têm passado agora, o respeito que nós precisamos ter, porque é muito complicado você passar por uma situação como essa. Sabe-se lá Deus o que se pensava em fazer com essas imagens, ou ainda se pensa? Porque a gente não sabe se o card que foi encontrado haviam outros. Então, tem toda uma situação também que a gente precisa começar a se reequilibrar e ajudar esse casal também nesse sentido. Por isso a Olga está aqui hoje. Doutor, primeiro quero te agradecer. Eu sei que está uma correria com tudo que vocês estão vivendo aí. Quero te parabenizar pelo seu trabalho, porque é um caso extremamente delicado. Nós estamos falando da intimidade de pessoas, não é simplesmente uma gravação. Eu quero saber alguma coisa de alguém. Não é. A gente sabe da leviandade do que aconteceu. Não precisamos nem saber quem é ainda para saber que são atitudes levianas e que, claro, tem intenções terríveis, porque ninguém vai querer filmar uma outra pessoa daquela maneira. Então, primeiro quero te agradecer e agradecer também ao casal por ter permitido que você conversasse com a gente e desse um pouco desses detalhes. Porque eu acho que isso é importante, sabe, doutor? Principalmente para que nós possamos orientar outras pessoas no que fazer. Porque eu imagino que a primeira coisa, quando você descobre algo como esse casal deve ter ficado sem saber o que fazer, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Boa tarde a todos. De fato, faço minhas suas palavras. É uma situação extremamente delicada, envolve a questão da privacidade do casal, além de que estamos em fase investigativa, logo torna-se sigiloso os procedimentos adotados pelas autoridades policiais. Doutor, eu queria conversar com você, voltar um pouquinho no tempo, no dia 16, mas saber algumas coisas. Claro, nós não vamos citar nomes, eu sei que o casal não está conversando ainda, mas qual é a idade deles, doutor? Mais ou menos. Na casa dos 30. E eles são casados, têm filhos? Não têm filhos e são casados. Estavam em viagem familiar no resort, e tirando o período de férias, né, dos trabalhos. Doutor, eles já conheciam aquele lugar? Já tiveram no local 2 vezes anteriores ao fato. Quer dizer, então já era um lugar familiar, né, doutor Roque? Que tem isso também. Daí a surpresa ainda maior, porque você já começa a pensar o que deve ter acontecido da outra vez que eu fui, né, doutor? Só que, na realidade, nas outras vezes que eles estiveram no resort, não foi nesse prédio que eles ficaram hospedados. Sei. Só fazendo uma observação. Certo. O resort, ele tem administradoras que fazem a locação através de plataformas ou pessoa física, né, também faz a locação. E eles estiveram em outros lugares
do resort, mas não locados neste flat. Ah, entendi. Doutor, nós vimos algumas imagens aí, essas imagens são do... É como se fosse um apartamento, né? Do apartamento que eles estavam, certo? Sim, é o flat onde aconteceu o crime. E doutor, como é que eles descobriram essa câmera escondida? Vou contar do início para ficar uma coisa mais célere e entender a linha temporária da situação que se deu. Certo. Eles entraram no flat no dia 13 e ficaram até o dia 16 sem constatarem problema nenhum. E aí a companheira do minha cliente observou que tinha ruídos, como se fosse de insetos próximos ao local onde foi detectado a câmera. Que é essa tomadinha que a gente vê na imagem, né, doutor? Isso, tá. Isso. E ela se aproximou para se certificar se era inseto ou não. E aí percebeu esse dispositivo que parece uma tomada. Meu Deus. Notou algo estranho, chamou o companheiro. E aí o companheiro pegou, de imediato detectou que se tratava de algo que não dava para colocar um objeto de carregador e pesquisou na internet, quando constatou que se tratava de uma câmera espiã. Desceram até a recepção do flat, conversaram com o funcionário do flat, que, orientado pelo gerente, solicitou que este subisse com o casal para o flat e fizesse fotos e vídeos. Posterior a isso, se dirigiram até a delegacia e lavraram o devido boletim de ocorrência. Né? Isso no dia 16, desculpa, acabei esquecendo de contar a data da descoberta. Né? Eles estavam de retorno para São Paulo, agendado para o dia 17, e fizeram check-out por volta das 10 horas da manhã. Certo. Receberam, estando no saguão do aeroporto, o contato da polícia solicitando que retornassem para o local, porque a autoridade estava se dirigindo para lá para fazer a perícia. Quer dizer, isso aconteceu, eles descobriram, na verdade, essa câmera, doutor, no dia de vir embora? Um dia anterior à saída do flat. Meu Deus do céu, quer dizer, eles vieram embora, quando chegaram aqui, a polícia já começou a entrar em contato, então? Na realidade, eles estavam ainda lá, quando receberam o primeiro contato da polícia, e aí não retornaram, porque estavam totalmente abalados com a situação, além de que já haviam comunicado à administradora, do responsável pela locação do flat, e viagem teria que ter custos, né? Ou seja, totalmente desestruturados psicologicamente com a situação vivenciada. Doutor, e como é que você entrou nessa história? Eles vieram para São Paulo, ou eles ainda estão lá? Como é que está a situação agora? Eles residem no estado de São Paulo e eu entrei no dia da descoberta da câmera. Como dito, a descoberta se deu no dia 16. Eles estavam lá ainda quando me contataram e foi dadas as devidas instruções. Já havia sido feito o boletim de ocorrência, tá? Porque de imediato a administradora do flat não deu suporte algum. Gente, que absurdo, né, doutor? Eles tiveram ciência, mas a administradora do flat em si não deu um suporte necessário para aquela situação. Assim como não ofereceu nenhum outro flat para que eles passassem a noite. Ou seja, meu Deus, que absurdo! Da câmera, ainda ficaram no flat. Quer dizer, eles ficaram no flat da câmera, doutor? Doutor? Nós vamos ligar de novo para o doutor Roque. Bom, para você entender, na verdade, o flat lavou as mãos, né, doutora Ju? O que é uma irresponsabilidade, porque eu até vi uma nota do flat dizendo que queria deixar claro que aquele lugar é um lugar que é alugado por outras pessoas e tal. Tudo bem, mas existe uma administração. Quando você chega, você entra naquele lugar e aquilo ali é administrado por alguém, né? Quer dizer, teria que ter tido um respaldo, né, doutora? É o mínimo, né, que a gente espera, até para fins jurídicos, né, porque... quando você aluga um apartamento num flat, em algum site de aplicativo hotel, você parte do pressuposto que você está em segurança, né? Lógico. Que a sua intimidade não vai ser violada. Então, assim, pressupõe que teria uma fiscalização para não ter, né, nenhuma câmera, nem barata, nem qualquer coisa do tipo. Então, já que aconteceu esse fato e vão se apurar quem colocou a câmera lá, né? O mínimo que a administração deveria ter feito é dar um respaldo, oferecido um outro local para eles dormirem, inclusive, ajudado a ter ido na delegacia, ou se foi o caso,
E essa falta de respaldo da administração pode implicar numa indenização, sim, futura. Que é o que também... O doutor Roque, eu coloquei a doutora Júlia para falar um pouquinho sobre isso, porque eu estou dizendo da irresponsabilidade absurda, porque tudo bem, eu vi aquela nota do flat dizendo, né, que eles se eximem da responsabilidade porque é uma propriedade particular, é como se fosse um condomínio. Tudo bem, mas existe essa administração e teria que ter esse respaldo, né? Isso é um absurdo. Quer dizer, eles ficaram largados ali. Na verdade, o que importa não é nem o fato de terem pago uma outra diária, né, Roque? É a questão, é o descaso, né, com o casal, depois de uma situação constrangedora como essa, né? Porque sabe-se lá Deus quanto tempo aquilo ali está sendo filmado e o que já não foi filmado, né, Roque? Isso mesmo, eu concordo plenamente com o posicionamento da doutora, faço dela as minhas palavras. Na realidade, o que me espanta é o fato de que nós estamos falando da intimidade de um casal e uma família em si. E, na ocasião dos fatos, a proporção que se tomou essa matéria nos espanta porque não havia interesse algum de que fosse vinculado. Só fazendo uma observação, eu tinha ciência do que estava acontecendo no presente momento, dei os respaldos necessários para que eles pudessem tomar as devidas medidas junto à administração, mas somente em retorno ao Estado de São Paulo é que a administração foi se manifestar através da própria vítima e posterior a mim. Então, é de se pensar, né? De se Demorou uma semana para eles falarem alguma coisa, né, Roque? Na realidade, os fatos aconteceram na semana passada e foram conversar comigo na segunda agora. Então, ou seja, quase 5 dias depois. Um absurdo isso. Isso é uma falta de respeito, né, com as pessoas. Mas você sabe que, é claro, tem o lado ruim, que eu vou colocar a Olga na nossa conversa agora, Roque, vou pedir para você ficar aqui também ouvindo. Tem o lado ruim, claro, dessa exposição, quando se é sabido por todo mundo que se passa por uma situação como essa. Felizmente, não foi colocado o nome deles, eu acho que é super prudente que não se exponha, até porque eles não querem essa exposição. Mas eu acho que a gente precisa começar a conversar um pouco sobre os valores da nossa sociedade, que eles estão se invertendo de tal forma, né, Roque, que a gente percebe um constrangimento, uma necessidade que as pessoas têm de violar todos os limites do outro, né? Aquela história de que a minha liberdade começa quando a sua termina, isso não está acontecendo mais, né? As pessoas se veem no direito de agir de tal forma. Esse é um caso específico que suscita de novo isso. Mas eu falei que isso acontece muitas vezes em ambientes de trabalho, dentro de shoppings, quantas vezes em universidades, né, Olga? O que está acontecendo, Olga? As pessoas têm uma curiosidade ou algo que faz... Desculpa, Roque, não ouvi. Melhorou? Melhorou, agora sim. Você entendeu, Olga? O que está acontecendo? Na verdade, o que nós vemos hoje em dia é que as pessoas não se importam com a vida do outro. Elas pensam nelas e no lucro que elas vão ter e quanto dinheiro elas vão ganhar com isso. Se está certo ou errado, isso não importa. Não importa mais, né? Não importa mais. Até porque, né, se a gente for parar um pouco para pensar, né, as nossas leis, elas são muito... A doutora pode explicar... Brandas. A doutora pode explicar muito melhor sobre isso, né? São muito brandas. Então, o sujeito é preso, no dia seguinte, depois de um tempinho, ele é liberto. Então, isso faz com que os bandidos, né, e essas pessoas exploradoras queiram ganhar dinheiro em cima disso. Então, quem poderia imaginar que dentro de um apartamento desse haveria uma câmera dessa? Nunca, né? E para onde vai esse vídeo? De repente, por que eles estão gravando? Será que eles estão interessados nas pessoas que estão lá dentro? Ou não importa quem entra lá dentro, o importante é gravar? É isso que eu queria. Roque, vocês conversaram com o delegado, claro. Existe essa possibilidade desse material ser feito para venda? Eles têm uma pista de quem fez isso? Já se está investindo nisso? Ou porque a gente tem medo também de ser só mais um caso e depois cai no esquecimento, né, Roque? Fica por isso mesmo e fica só o constrangimento dessa família mesmo, né? Até por questões legais, é bom ressaltar que o sigilo se dá justamente por isso, para não atrapalhar as investigações. Certo. Foi feita uma pré-perícia na delegacia, motivo pelo qual saiu a nota de que já havia encontrado imagens e conteúdos de cunho erótico, porém não há nada oficialmente divulgado ou captado. Foi uma pré-perícia. Em conversa com o delegado do caso, ontem, foi citado isso justamente para nos acalmar.
porque o receio maior é de que já tivesse sido vinculado qualquer conteúdo, né, que pudesse expor a situação do casal. E de outras pessoas também. Porque com certeza não deve ser a primeira vez, né, Roque? Estava bem instalada, né? Bem escondidinho. É algo. Dá a impressão, você que viu, que conversou com o delegado, dá a impressão de ser algo profissional? Uma instalação bem profissional, uma coisa bem feitinha? Sim. Eu não digo nem pela conversa em si com o delegado. Eu vou falar como uma pessoa que vê o conteúdo das matérias que foram vinculadas na mídia. E aí você percebe que lá cita que, de imediato, constata-se que a câmera já está há algum tempo. Inclusive, a atual proprietária não tinha ciência da instalação dela lá. Então, Deus. Certamente, quem fez isso, fez um propósito justamente de divulgar, vender. Esse tipo de material pornográfico é muito consumido, né? Infelizmente, este material ele é muito consumido pelas pessoas. É verdade. E vendido, né? Exportado para fora. Então, quem fez a instalação da câmera sabia o local preciso aonde devia ser colocada para obter imagens que pudessem ser exportadas, vendidas, divulgadas. Que tivesse uma nitidez, até na posição mesmo, para que pudesse ser visto mesmo, né? O ato sexual. Quer dizer, daí você tem um agravante, porque, na verdade, como é de uma proprietária, qualquer pessoa pode ter entrado ali, não tem como saber se for algo mais que demore mais, algo de mais tempo, que não seja de agora, vai ser preciso uma perícia uma investigação bem minuciosa, né, Roque? Inclusive, a delegacia, vou repassar uma informação que foi dita para nós, né, ontem. A delegacia está voltada exclusivamente para este caso. Que bom. Trata-se de um crime extremamente gravíssimo. Nossa. Assemelho a ele como um crime de homicídio, latrocínio, que são crimes tipificados como hediondos, né? Então, neste momento, a delegacia num todo está voltado para as apurações devidas e em prol de solucionar o caso quanto antes. É de interesse não só dos meus clientes, que foram vítimas, né, as vítimas que contactaram o dispositivo, mas de outros também hóspedes que estiveram no flat. Sem dúvida, né? Porque você frequenta um lugar como esse, você não sabe, você passou por ali há mais tempo, como é que se isso já acontecia ou não, né? Olga, e daí tem duas questões aí que eu quero, até que eles ouçam também, a Ju e o Dr. Roque, nesse sentido, né? Porque daí você tem todo esse passo a passo, né, que está sendo feito. Agora, nessa família, eu vou conversar um pouco mais com o Roque sobre isso, até por conta... São dois jovens, na verdade, estamos falando de pessoas com 30 e poucos anos de idade, né? Então, eu preciso ter um trabalho... claro que não de aceitação, porque ninguém aceita passar por um constrangimento como esse, mas o que está feito, está feito. Sim. Porque não dá para saber se esse material que está lá era de um dia ou se foram lá, trocaram ao longo dos dias que eles estavam lá. Como que eu trabalho isso na minha mente? Porque eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, que eu sempre falo aqui no programa, Roque e Ju, que a rede social, a mídia hoje, ela é uma ferramenta de trabalho importantíssima para o crescimento profissional, para a divulgação, seja qual for o mercado de trabalho que a gente atua, e todo mundo precisa da rede social para aparecer de uma forma saudável e mostrar um trabalho responsável. Mas a gente sabe que o lado ruim da internet também tem sido muito latente, e a gente está vendo isso. Sim. Porque quando você fala em divulgação, a gente sabe que esse material cai na rede. Né? Não é um material que alguém vai comprar um CDzinho e vai assistir só na própria casa. Né? Então, eu sempre penso que a gente tem que estar muito bem... mentalmente também, com a cabeça muito boa, para enfrentar uma coisa como essa, como vítima. Porque muitas vezes o que a gente percebe, eu não sei se está acontecendo, a gente vai perguntar isso já para você, está acontecendo lá, mas eu já vi muito caso aqui no programa, de que as vítimas elas começam a se sentir culpadas. Do tipo, poxa, como é que eu não percebi? Por que eu não fui de um outro lugar? Então, eu começo a me sentir vítima e se aparece alguma coisa, uma imagem minha e tal, eu começo a ficar com vergonha. Sim. Como é que eu lido com isso? Na verdade, primeiro vem a revolta. Né? Que é natural também. É super natural. Você não espera que isso aconteça, você nem imagina que alguém queira filmar você num ato sexual com a sua parceira, com o seu parceiro e ganhar dinheiro em cima disso. E a gente tem que pensar que esse material, de repente, pode ser usado como chantagem para tentar extorquir dinheiro do próprio casal, em algum momento. Pode ser que isso possa vir a acontecer. Então, vem essa coisa, por que eu não percebi?
Ninguém imagina uma coisa dessas. Imagina, não tem, né, como adivinhar um negócio desse. O que eu vi, a repercussão, né, eu tenho visto na internet, eles ensinando para a gente descobrir se há câmeras escondidas no hotel que a gente vai, nos lugares que a gente vai. Mas até então eu nem imaginava essa hipótese. Então, como é que você fica em estado de choque, em primeiro lugar, depois vem a revolta e depois vem o desejo da punição dessas pessoas e da apreensão desse material, né? Porque enquanto esse material estiver circulando, em algum momento esse material pode prejudicar a vida dos dois. Não só dos dois, como da família também, né? Dependendo da atividade que eles exercem, pode denegrir a imagem deles, pode acabar com a carreira deles. Então, é uma coisa que pode ter proporções gigantescas, né, a longo prazo. E, para isso, a pessoa precisa estar emocionalmente equilibrada para lidar com tudo isso, porque você não tem como você imaginar qual vai ser o próximo capítulo dessa história. E como é que eles estão agora, Roque? Falando desse lado, né, psicológico deles. Sensacional o que a doutora citou, porque na realidade o que acontece? O que nós precisamos entender o significado real da palavra empatia. Neste momento de qualidade de representante legal deles, eu me coloco no lugar e posso explicar, por aquilo que eu tenho vivenciado e visto, né, junto ao casal, que a vida transformou-se. Não querendo tirar as palavras da doutora advogada que está aí ao lado de vocês, mas na qualidade de advogado, nós sabemos, né, doutora, que hoje prega-se muitas leis, questões jurídicas, né, soluções que as leis poderiam dar, só que na prática não existe, não dão. E uma das coisas que me chama a atenção é a questão do direito de esquecimento. Os 15 minutos de fama que se prega bastante, que todo mundo quer ter, os meus clientes, eles dispensam. Não é isso o propósito, porque nós estávamos Eu tenho certeza disso. E é interessante que nós estávamos conversando, e aí eu citei o caso da escola base, né? Onde chegou-se uma conclusão final de que eles eram vítimas, tão quanto aquelas crianças. E no caso, o nosso medo, o nosso receio é justamente que saia as informações dentro daquilo que está. Hoje, a própria família não tem ciência de que se tratam deles. Tá? Só para vocês entenderem a participação das pessoas envolvidas e quão importante é ter empatia. Então, os próprios familiares não sabem. Eles não contaram para ninguém? Não. É uma coisa que tomou tanta proporção que nos pegamos surpreso, porque é como eu estou explicando isso em rede nacional. A história vazou de uma forma que não poderia ser vazada. Inclusive, a primeira matéria, a linha histórica da situação se deu, a primeira matéria publicada foi no dia 19. O fato ocorrido e descoberto 16, 17 retorno para o estado de origem, 18, perdão, a primeira matéria publicada e 19 o primeiro contato de um jornalista junto ao meu cliente. E aí é onde entrou... então já tinha o nome deles? Tentaram entrar em contato com eles direto, significa que já tinha o nome deles. É evidente. Inclusive tem matérias que citam nomes, né, dados que são sigilosos. Não houve interesse algum, eis o motivo pelo qual eles também não estão aqui presentes conosco. Não houve respeito, né? Na verdade, é uma falta de respeito, né? Mas falando em português, claro, é uma falta de respeito. A gente precisa tomar muito cuidado com essa ânsia pela notícia, porque eu sempre falo aqui, né? A notícia é essa que nós estamos dando hoje. Existe um problema, um casal passou por um constrangimento seríssimo, que pode acontecer para todos nós, num lugar de classe média alta, ou seja, um lugar, a gente sempre imagina que você se instala bem, então você está mais seguro, que é o que vem na cabeça da gente, é isso. Então, aconteceu esse problema, a polícia está investigando, ponto. Não interessa quem foi, daí continua. Como é que eu faço para me proteger? Que é uma outra história. Então, eu não vejo essa necessidade de você saber quem é. É igual quando alguém pede para você orar e a pessoa fala, você ora por mim, eu tenho um problema. Se a pessoa quiser te falar o problema, você vai receber e vai guardar para você. Se a pessoa não quiser te falar, não interessa. Ora, pede por aquela pessoa. É uma coisa, tem uma situação acontecendo, a gente precisa começar a ter essa
empatia, que é o que você falou agora, Roque, justamente para isso, para não constranger as pessoas, por ser uma situação extremamente delicada, né? Desculpa, e também a gente não pode dar palco para esses criminosos, né? Muitas notícias agora, alguns criminosos, eles buscam a fama, então eles querem que saia o nome deles nos jornais, eles querem que todo mundo conheça eles. Olha como eu sou bom, olha o que eu consegui fazer. E aí pessoas acabam repetindo e copiando esses métodos, né, para também ter esses 15 minutos de fama. Então, muito hoje se fala que o jornalismo tem que divulgar os fatos, sem divulgar os nomes das vítimas ou os nomes dos criminosos, para não dar esses 15 minutos de fama que alguns buscam, né? Principalmente os criminosos. Agora, então, mesmo depois dessa exposição dos nomes, o Roque, que você está falando, eles conseguiram voltar no anonimato e, pelo menos, tentar se preservar um pouco mais, porque ambos trabalham, né? Eles têm profissões diferenciadas, são pessoas que se expõem muito no trabalho e que poderiam passar por um constrangimento no local de trabalho também por conta disso? Sim. O papel da mídia, só fazendo uma observação que a colega, a doutora, citou agora, eu costumo dizer que a Constituição, ela é formada por 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E nós temos o 4º, que é a mídia. Que é a gente. Estamos aqui. O que você leva, ele tem um poder. A mídia, ela é o maior dos poderes, né? Dentre a pirâmide citada. Porque ela consegue trazer a informação real dos fatos, como distorcer os fatos. Exatamente. Até o presente momento, cabe a mim, na qualidade de advogado, respaldar o direito dos meus clientes. Então, estamos, né? Vou me colocar no lugar deles, por empatia, como citado. Então, estamos no anonimato. São pessoas que detêm suas profissões, podem ter a sua vida profissional extremamente prejudicada. E o que chama mais atenção não é os 15 minutos agora ou a notoriedade do caso e proporção que se tomou, mas é o futuro, porque para a mídia vai passar, mas a vida deles não. Então, isso é o primordial, é o nosso papel primordial como juristas, né, interessados em defender os direitos individual de cada ser humano, em respaldar e reservar ao máximo. Esse é o motivo pelo qual hoje eu estou aqui e eles não estão, e pretendemos manter dessa forma. Como citado, a família não sabe. A família num todo não sabe do episódio. E, Roque, como é que eles estão vivendo agora? Eles já voltaram ao trabalho? Num presente momento ainda não. Mas porque estão de férias? Ainda estão de férias ou por causa disso? Não, né? Porque estão de férias. Estão de férias. Certo. Estão de férias. E o que acontece? Estão em tratamento psicológico e a companheira psiquiátrica, ambos psicológicos, tratando as questões mentais, e a companheira, na realidade, ela está tomando um remédio psiquiátrico receitado em virtude de uma crise de pânico que surgiu nela. Dada a circunstância que ela acredita que na própria residência possa acontecer o que aconteceu no flat. Porque agora você começa a pirar com a história, né? Você começa a ficar se sentindo perseguido por todos os lados, né, Roque? Tem isso, né? Sim. Agora, outra coisa que eu quero te perguntar. Você disse que eles estão ainda em férias. Sim. Mudou alguma coisa? Você já os conhecia? Vocês são amigos, Roque? Ou você entrou na história porque te acharam e te contrataram? Vocês já têm um relacionamento de amizade? Na realidade, o que acontece? Eu advogo para uma pessoa próxima a eles há muitos anos. Né? Muitos anos. E aí esta pessoa, por confiança e me conhecendo há muitos anos, me indicou, e eles sentiram confiança de me contratar, justamente pela forma como eu estou conduzindo e vou conduzir até o final a situação. Então você não os conhecia, não tinha uma intimidade com eles, né? Mas do que você conhece desse seu amigo que apresentou vocês e tal, nesse período, nesses 10 dias, nem 10 dias, né? Foi dia 16, hoje é dia 23, nessa uma semana que aconteceu isso, a vida deles, a gente pode dizer que virou de cabeça para baixo, Roque? Apesar da gente estarmos mantendo a informação mais sigilosa possível, eu digo que sim, porque pena, né? Eles mudaram a forma de agir, é como citado. Ela acredita que, de repente, possa ter câmera na própria casa, onde ela reside há anos com o marido. Entendi. Então, não tem como falar que não mudou. Que a preocupação é grande. E aí, quanto mais toma notoriedade o caso, é engraçado você ter citado isso, Keila, muito importante trazer a informação de que
eles estão fazendo o papel que até então é da polícia, investigativo. Qual é o papel deles? É pesquisar se tem matérias sendo publicadas, porque o receio de trazer um nome e outras informações tomaram para si, né? Eles tomaram para si essa responsabilidade. Então, a mudança maior aí é isso. Eles fazem o papel da polícia, investigar. Então, entram constantemente no site, nas televisões, nos jornais, nas televisões, enfim. Neste momento, eles devem estar nos acompanhando. Com certeza estão, porque eu acabei de citar. O papel ficou para eles, né? A mudança está aí. É muito triste isso, né? Eu fico me colocando no lugar das pessoas, né? Porque a gente tem a vida pública, a gente está muito acostumado com ataques na internet, que é uma coisa muito natural para quem já está exposto. E mesmo assim, muitas vezes incomoda. Então, eu sempre fico pensando que uma coisa como essa não é só um ataque, né? É o nome mesmo, é a invasão, né? Você não tem alguém falando de você, tem alguém expondo você, né? E sabe lá Deus para onde, para quê e como, né, Roque? Isso é uma coisa que é muito... A polícia precisa mesmo agir de uma forma muito, muito ostensiva nesse caso, porque nós estamos falando de uma região que é totalmente turística, né? E aqueles lugares ali não é só um, são vários condomínios ali, vários resorts, vários hotéis de luxo, de alto padrão, e que as pessoas buscam esses lugares, porque é um dos lugares mais lindos do nosso país, né? Então, se não houver essa busca mesmo intensiva para culpar as pessoas, né? Para encontrar os culpados, a vulnerabilidade ela aumenta demais, né, Roque? Que é o que eles estão vulneráveis agora, na verdade, né? Foi boa essa situação que você levantou, porque no primeiro momento que eu soube do fato, eu não imaginava que ia ganhar tanta visibilidade. Depois, fazendo análise da situação, eu descobri que, por ser uma região turística, estamos em pré-carnaval, ou seja, a busca por esse local se transformou enorme. E aí vem a questão da visibilidade, eis o motivo pela visibilidade da situação, porque é um lugar extremamente frequentado. Exatamente. Né? Muito. Famoso no mundo inteiro. Isso. Hóspedes do mundo inteiro e todos estão vulneráveis, porque aconteceu neste flat. Mas quem vai garantir se não tem outros? Ah, mas com certeza. Isso daí, se começarem a buscar, você pode ter certeza. Eu sempre imagino, como você disse, que é uma instalação muito bem feita, que não é algo amador, eu já viajo nessa história de que deve ser uma rede mesmo, que as pessoas já sabem como é que é o esquema e já montam em vários lugares e para vender. Isso aí não tem... Os hotéis e os condomínios de luxo, os resorts, vão ter que começar a fazer uma checagem para que não haja uma debandada geral. Porque quem é que vai querer correr o risco de ir para um lugar que você pode estar sendo ali filmado o tempo inteiro, gente? Não tem nem a menor possibilidade de... Muitas pessoas desistem num passeio sabendo de uma situação como essa, né, Roque? Que é o que já deve estar acontecendo. Se a gente começar a se aprofundar nessa história, a gente já vai saber que com certeza já é o que deve estar acontecendo, né? Sim. E é importante trazer aqui a informação de que a partir do momento que você quer tornar a situação pública para defender outras pessoas do fato, né, danoso com esses em si, tudo bem, mas ir além, a intimidade de uma família, né? A intimidade de uma família que está exposta. Não então, tem necessidade disso. Total. Tornar público para que ganhe visibilidade e não ocorra novamente, ok. Mas aí vem a questão também do juiz antecipado, que é o que está acontecendo no momento. Acabei esquecendo de citar, mas eu vejo que está ocorrendo muito decisão de juiz antecipado. Não há nenhuma decisão judicial proferida, não há nenhuma atitude judicial, exceto as investigações e as ações que foram tomadas em andamento. Só que aí já vem aquela questão, fulano não tem participação, ciclano não tem participação, quem foi que colocou, né? Eu estou citando isso porque é importante dizer que, por se tratar de um lugar extremamente visitado, as pessoas vão, procuram, aí cria um medo em outros hóspedes, justamente porque, mas espera aí, esse fulano aqui, caso aconteça nesse local que eu tô, então ciclano não vai se responsabilizar. Conseguem compreender o que eu estou falando? Entendi, claro. Isso é a preocupação maior da gente, né? Nós,
em passar informações para a mídia. É importante que as pessoas entendam que, na verdade, todo mundo é um pouco responsável, né? E se você não for, não custa nada ser solidário para que as coisas se resolvam o mais rápido possível, né? Não adianta lavar a mão quando você tem uma série de pessoas envolvidas na história. A responsabilidade chega a ser de todo mundo. Daquele que não percebeu, tudo bem, mas o fato de eu não ser responsável não tira de mim o direito de estender a mão para o outro para ajudar para que as coisas terminem da melhor forma possível, né? E a gente vai continuar acompanhando, Roque. Eu te agradeço por você estar aqui conosco e peço, por favor, para que a gente continue sabendo o que está acontecendo. Você vai passando para a gente, porque eu acho muito importante que a gente realmente aprenda cada vez mais a continuar cobrando das autoridades. É o papel da mídia. A cobrança, o que é? Você sempre está divulgando para saber o que é que aconteceu para que as pessoas sejam punidas. Não interessa quem é a pessoa ou não, quem é a vítima ou não. A gente se solidariza com elas. Agora, eu tenho uma dúvida antes de terminar. Nesse caso específico, se eu estivesse do lado do quarto desse casal, lógico, todo mundo ficou sabendo ali, com certeza deve ter sido um burburinho só, porque se chegou aqui, antes de chegar aqui, ficou 3 dias rodando lá, né, Roque? Se eu estou hospedada no flat ao lado, eu tenho como pegar e pedir para a polícia, falar, olha, eu quero saber se também tinha aqui no meu quarto. Isso é possível ou sai da alçada ali da responsabilidade da polícia se não tem nenhum vestígio? Quando você faz, só para complementar a sua pergunta e respondê-la, quando você diz quarto, nós estamos falando de um flat. O flat podem ter 2, 3 quartos dentro dele. É um apartamento, né, Roque? Desculpe, isso mesmo. Isso. Se eu estou no apartamento ao lado, no flat ao lado, e acontece, por exemplo, aconteceu isso com esse casal, eu estava ali ao lado. Eu posso fazer, como que eu faço, não é nem se eu posso fazer, como que eu faço para descobrir se no meu quarto também tinha uma câmera? Aí, em regra, quando a autoridade policial chega ao local, eles fazem a verificação naquele ambiente e se houver uma suspeita, aproveitando o ensejo, também acabam partindo para o flat ao lado. Ah, tá. Né? Numa situação em que... Só que assim, Keila, como se tratou de uma questão flagrancial, né, foi um delito flagrante, então as visões... Só foram 2 pessoas no local, não foi a polícia militar, então não ganhou uma visibilidade ao redor. Consegue entender o que eu estou falando? Por serem policiais civis, então não estão uniformizados, são pessoas paisanas, pessoas comuns como eu e você. Certo. Logo, não ganha uma visibilidade naquele momento no local, porque diferente de uma polícia militar que está devidamente trajada, com viatura, ali não. Ali foram policiais civis que estavam vestidos como eu e você nos vestimos, então não tinha noção de que se tratava de uma verificação policial. Quer dizer que já foi uma estratégia do flat, então? Já não chamar a PM, foi isso? Na realidade, assim, como houve, né, o deslocamento do delegado até o local dos fatos, não havia necessidade de ter militares, porque o flagrante foi levado no fato. É o que eu falei, eles já chamaram direto o delegado, já ligaram para a delegacia, vamos dizer assim. Sim, o que as vítimas fizeram? Para não ganhar notoriedade e visibilidade, se dirigiram até a delegacia, né, explicou a situação para o delegado, e o delegado, sabendo da proporção que tomaria, se dirigiu ao local dos fatos acompanhado de mais uma pessoa, porque se tratava de uma câmera colocada de forma indevida no local. Então, e mesmo assim apareceu um linguarudo para contar para todo mundo, né? Que alguém contou, certo? Mesmo assim, alguém apareceu um linguarudo na história e expôs todo mundo. Quer dizer, nesse caso, então, o que você está dizendo é que especificamente nesse caso, o flat vizinho não ficou sabendo. Mas se eu ficar sabendo, Roque, eu posso falar para o delegado, eu também quero que veja se tem alguma coisa no meu, mesmo que não tenha suspeita de nada, eu posso fazer isso? Caso aconteça, o que eu oriento, por se tratar de uma situação de intimidade, né, a gente está falando de crimes contra a dignidade sexual, então tipificada no Código Penal. A sugestão se direcione até a delegacia, explique o fato, e certamente a autoridade policial pedirá que as pessoas específicas sejam direcionadas para o local para poder verificar e não ganhar proporção, porque você acaba expondo, além do resort, a sua vida em si. É verdade. Vale ressaltar que, digo de novo e insisto, nós estamos falando de crimes contra dignidades sexuais, ou seja,
Não é um crime de homicídio que vai ter uma perícia local, a polícia vai chegar acompanhada da mídia e coisas tais. Não, é um crime que vai mexer com a sua vida íntima. Se você já está preocupado que a sua vida íntima seja exposta através das informações que estão constantes no dispositivo, imagine uma polícia no local. Então, o conselho que eu dou, a instrução que eu dou é: se direcione até a delegacia, informe da suspeita e eles certamente mandarão pessoas especializadas para não criar um alarde e ter problemas maiores em futuros. Roque, quero te agradecer por estar aqui com a gente, querido. Obrigada pela tua disponibilidade. E quero deixar o nosso carinho, em nome do nosso programa, para esse casal. Que Deus os abençoe. Tenho certeza que a história vai terminar da melhor forma possível, sem que eles sejam expostos. O que depender de nós, a gente vai manter por respeito também. E que você, como eu falei antes, continue informando a gente, porque a gente quer mostrar o dia que ficar tudo certo e descobrirem quem está fazendo isso, para que os culpados sejam punidos e que eles possam voltar a viver com tranquilidade. Viu, Roque? Obrigada mesmo e parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço, Keila, pelo convite, aceitei por já conhecer a sua história, do seu programa. Obrigada, querido. O jornalismo que você está oferecendo é o jornalismo que eu, como consumidor da mídia, né, um cliente, gostaria de ter, que é baseado nas informações e evitar que isso se propague, não na questão sensacionalista. Muito obrigado a todos vocês e às doutoras que estão presentes com você. Obrigada, querido. Grande abraço, viu? Bom trabalho para você. A gente se fala rapidamente até que você conte para a gente a elucidação desse caso. Muito obrigado. Pode Obrigada, deixar. querido. Um abraço. Tchau, tchau. Doutora Ju, vamos para a prática. Eu quero falar algo importante no que diz respeito à invasão de privacidade, porque eu acho que muitas pessoas não entendem e acham que algumas coisas podem ser normais. Existem alguns limites também para monitoramento dentro de empresas, dentro de shoppings, de locais públicos, de cinema. Não existe? Ou eu como dono de um cinema ou de um shopping, eu posso colocar a câmera em todos os lugares? Não. Na verdade, assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele prega sempre pela informação do consumidor, que o consumidor receba a informação de uma maneira clara. Então, se você quer colocar, o estabelecimento, uma câmera em local público, eu posso. Só que eu preciso que tenha uma placa informando, olha, esse local está sendo filmado. Monitorado e tal. Monitorado, as imagens elas vão ser gravadas. E as imagens elas só podem ser disponibilizadas por meio de uma ordem judicial. Até para proteger quem estava no local, para que não tenha uma invasão da intimidade, né? Porque eu não sou obrigada a informar onde eu estou para ninguém. Né? Tá, então, por exemplo, no shopping, aquele sorria, você está sendo filmado, é uma maneira divertida de você saber que ali tem uma câmera. O que não significa que pode ter uma câmera dentro do banheiro, por exemplo. Não. Isso não pode. Não. As câmeras elas só podem estar em locais públicos onde a coletividade está sendo filmada. No momento que a câmera está num lugar onde uma pessoa é filmada, né, num trocador de shopping, num banheiro, aí já não pode. Aí já é uma violação da minha intimidade. Certo. Né? Eu não autorizo isso. E todas as vezes que eu falo de invasão de privacidade, está ligado à câmera, à filmagem, ou existem outras formas de eu ter a minha intimidade invadida e muitas vezes eu nem sei, porque a minha preocupação é essa, Olga, no sentido de que, às vezes, as coisas são tão malucas que a gente muitas vezes se perde achando que aquilo ali, tudo bem, deve ser assim mesmo, e deixa para lá o que é o meu direito de não ter. Então, o que mais que é uma invasão de privacidade que não seja a imagem? Seus dados pessoais, por exemplo. Você não é obrigado a fornecer seus dados pessoais. Se houver uma divulgação desses dados, é uma quebra, né, da sua intimidade. Então, a intimidade, ela está relacionada com tudo aquilo que te constitui como uma pessoa única, como eu consigo te achar no meio do povo, vamos dizer assim. Né? Então, seus dados, sua imagem, a sua produção. Então, engloba muita coisa além da imagem. A intimidade é quase como se fosse aquilo que nós gostaríamos ou intentamos guardar segredo. Exatamente. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso, né? A intimidade é tudo aquilo que eu quero guardar segredo e isso só pode ser revelado se eu quiser. Se eu quiser. É. Então, as pessoas perderam um pouco a mão, né, Olga? Demais, na verdade, né? Demais. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular e se vê no direito de sair filmando o que ela quiser em qualquer lugar, a qualquer hora. E não é bem por aí, né? Porque você pode até filmar num lugar público, mas o que você vai fazer com esse conteúdo
é uma questão dos seus valores, né? Então, eu posso, por exemplo... Isso é um problema sério, né? Eu estou num restaurante, eu posso simplesmente filmar o restaurante para mostrar para os meus amigos que eu estava naquele restaurante, ponto. Mas há pessoas, por exemplo, que fazem de conta que estão filmando para mostrar para os amigos, mas estão... mostrando uma pessoa. Exato, filmando uma pessoa, tentando ouvir o que ela está dizendo, querendo fazer daquilo motivo para sair uma notícia, vamos dizer, principalmente com os artistas, as pessoas mais populares, né? Isso acontece muito. Elas não têm essa privacidade de irem em lugares públicos e terem a sua privacidade preservada. Então, infelizmente, né, as pessoas têm perdido ao longo do tempo todos os seus valores, o respeito. O respeito não é nem só empatia, outro. como o doutor falou, mas é Não, o respeito mesmo, né? Sim. Aquela história que eu falei da tua liberdade começar quando termina do outro, Exatamente. Né? Então você parece precisa... meio piegas a gente falar isso, né? Porque é uma frase que é tão velha já, mas é tão real isso, que as pessoas perderam um pouco dos limites das coisas, né? Sim. E as pessoas perderam a diferença do que é público e do que é privado. Exatamente. Não é? Exatamente. Hoje tudo é público, então... Tudo tem que ser público, tudo né? Tudo tem que ser público, assim, né? Mas você sabe o que acontece também? Eu acho que isso não é o caso desse casal. Agora nós estamos falando menos do geral, que é para você que está na tua casa entender que existem algumas coisas que você não é obrigado a aceitar. Por exemplo, a rede social, se ela não é fechada, ela está pública. Eu sempre falo isso. A partir do momento que eu deixo lá aberto, significa que eu tenho que ter maturidade para ouvir críticas e elogios. E ser educado da mesma forma. Embora às vezes não dê vontade de ser muito educado, mas via de regra, tudo bem. Agora... as pessoas entendem isso como não, então posso fazer o que eu quiser, escrever o que eu quiser, porque é público. Então, na verdade, não é verdade, né? Isso daí, esse é o problema. A maneira como as pessoas estão enxergando essa abertura, né? Porque daí é uma coisa que não sei se existe lei para isso, mas existiria o respeito que já teria que ser uma lei, né, Ju? Sim, o respeito é uma lei moral, né? Já começa por aí. Seria ideal, que se todo mundo tivesse, você não teria tanta dor de cabeça. Você não precisaria do direito, né? Você não precisaria de alguém do Estado vir e falar, todo mundo tem que agir assim. Esse negócio de comentários, vale a pena ressaltar que, assim, muita gente escreve o que quer, né? Mas isso tem consequências no mundo jurídico. Então, se eu for lá ofender alguém nas redes sociais e tá público... Eu consigo buscar no judiciário que esse comentário seja apagado, que o usuário seja bloqueado. Eu consigo buscar uma indenização. Então, assim, muita gente acha que a internet virou uma terra sem lei, que eu posso fazer o que eu quiser. Mas não é bem assim. Tem coisas que já dá para punir. Já dá, tem consequência. Quer dizer que o povo não pode ficar falando toda a bobagem que quiser ali, que se eu quiser eu printo, mando para o advogado e posso ganhar um dinheiro ainda por essa falta de respeito. É isso. Exatamente, porque essa indenização ela tem dois caráteres, né? Um é de recompensar a vítima, né? Para tentar, né? Recompensar o dano que ela sofreu. E o outro é o caráter punitivo. Para a pessoa que fez isso, o agente... não ir lá e fazer de novo. É para aprender, né? Já que não aprende pedindo educadamente, aprende de uma outra forma, né? Olha, uma coisa que eu quero deixar claro, que eu acho que é muito importante, que o Dr. Roque ressaltou, e a doutora Júlia também, é a questão de se você busca essa privacidade, claro que ninguém quer que todo mundo saiba que foi invadido o quarto, que filmaram a pessoa no quarto, na cama. A gente não quer essas coisas. Então... faça isso. Se você passar por um problema como esse ou algo semelhante, procure um advogado de confiança, sabe? Não se dirija direto à delegacia, liga para o advogado, fica ali, você está vendo que a câmera está ali, ou em outro lugar que você perceba que você está sendo observado, ou mesmo uma questão na internet, printa, não faz nada, não fica respondendo, não bate boca, procura um advogado, que daí o advogado vai à polícia, você não se expõe, sabe, para que não haja esse alarde todo, esse constrangimento, porque muitas vezes esse constrangimento é que pode gerar o que aconteceu com a menina, que é uma crise de pânico, porque daí você começa a pirar com tudo aquilo, você vai ficar com medo, porque, nossa, descobriram aqui, vão descobrir ali no meu trabalho, não é, Olga? Então é para você evitar mesmo o que a gente está falando hoje, sabe, usando esse exemplo para coisas pequenas do nosso dia a dia, mas que são pequenas, mas que muitas vezes ficam batendo, martelando na cabeça da gente, né? Verdade. E na prática, né, a crise de pânico dela veio justamente disso. Ela teve um nível de ansiedade tão elevado. Ficou pensando, meu Deus do céu, onde vai parar essa imagem? E isso começou a fazer com que ela pensasse, porque toda vez que você está com uma ansiedade elevada, a tendência é você ter pensamentos negativos. Então, ela começa a pensar tudo de ruim que pode vir a acontecer em consequência
aquela câmera instalada ali. E aí ela começa a imaginar, e aí ela começa a ver as consequências de tudo isso, ela já começa a sofrer agora, nesse momento. Por enquanto não está acontecendo nada, mas a pessoa sofre por como antecipação. se já... exatamente, como se já estivesse acontecendo. Então é o equilíbrio que você precisa ter mesmo, e para isso precisa buscar ajuda. Sim. Olga, obrigada por você estar com a agradeço. gente mais uma vez. Doutora Júlia, obrigada. Foi muito elucidativa. Eu acho muito importante que a gente comece a entender que não é uma terra sem lei. E que mais do que isso, vai ficar cada vez melhor se cada vez mais nós aprendermos a denunciar. Sim, porque daí você movimenta a justiça para que as leis sejam cada vez mais aperfeiçoadas para punir aquele que é culpado mesmo, né? Obrigada, viu, queridos? Obrigada. Quero agradecer também a Sodier, que nos cedeu os bolos de hoje, a nossa produção, o Caio, o Guilherme, que hoje nos ajudaram com essa mesa linda, muito gostosa. Obrigada, meninos. Obrigada a toda a nossa equipe. Hoje tem Esquenta Marcha também. Então, te convido a ficar aqui conosco. E olha, dia 16 de fevereiro tem um mega do Esquenta Marcha, mas daqueles mesmo para você se preparar para o que vai rolar no dia 30. Esse esquenta vai ser lá na Arena Renascer, olha só. Vem aí, Esquenta Marcha para Jesus Internacional. Um show jamais visto. Ícones da música cristã mundial. Juntos no maior show de todos os tempos. Pela primeira vez no Brasil, Alden King, líder de louvor da Hillsong. Chris Quilala, da banda Jesus Code. David Fund, Antônio e Alisson da Bethel Music. Com Renascer Praise. E Lucas Agostinho. A casa é sua, esse é o teu lar. Os maiores grupos de louvor do mundo juntos no maior show de todos os tempos. Esquenta Marcha Internacional é de tirar o fôlego. É sexta-feira, 16 de fevereiro, às 8 da noite, na Renascer Arena, Avenida Marginal Tietê, 3712. Adquira agora mesmo seus ingressos no Gospel Bay. Esquenta Marcha Internacional. Imperdível. Vai ser um showzaço, hein? Você anotou aí? Já entre no gospelbay.com.br para você adquirir o seu ingresso. Dia 16, anote aí na sua agenda, lá na Renascer Arena, em 16 de fevereiro, estamos te esperando para esse super esquenta marcha. E quero te agradecer por você passar a tarde aqui com a gente. Que alegria ter você aqui no nosso Tudo de Bom para você. Nós vamos deixar essa nossa conversa com os nossos especialistas disponível para que você assista de novo. Convide os teus amigos para assistir, para que você fique bem informado e entenda cada vez mais a importância da empatia, da solidariedade, das denúncias, do bom senso, do amor ao próximo, que é o que a gente sempre quer trazer para você aqui no Tudo de Bom para você. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã às 2h30 da tarde aqui, um programa super especial preparado para você. E agora tem Clipe Gospel, nós estamos te esperando, não saia daí não. Um beijo para você, Deus te abençoe, até amanhã.